Olá, eu sou a Melissa, sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de regressão, o processo em que algumas pessoas necessitam voltar a um estado anterior de desenvolvimento, à época de um trauma sofrido na infância. E esse é um vídeo, que eu estou fazendo a pedido de algumas pessoas que assistiram o vídeo anterior no qual eu falo sobre o age regression, que é esse processo, essa regressão à idade crescida no Brasil. Se você não sabe do que eu estou falando, eu te aconselho a assistir o último vídeo, vou deixar linkado aqui para vocês, no qual eu explico melhor essa prática realizada no mundo virtual, especialmente, em que uma das pessoas regridem a uma idade do trauma. Por exemplo, se a pessoa teve um trauma aos 2 anos, ela regride a essa idade, e uma outra pessoa acompanha, é chamado de caregiver, que é o cuidador desse outro. E a pessoa que está regredida nesse processo, ela pode usar, mesmo a adulta hoje, mesmo sendo um adulto atualmente, ela pode regredir aos 2 anos, então passar a usar fralda, objetos de conforto, mamadeira, chupeta, e é assim, em tese é disso que se trata o age regression, mas para saber mais, corre lá e assiste o vídeo, até antes de assistir esse aqui. E eu gostaria também de falar que foi muito legal os comentários que eu recebi nesse vídeo do age regression, porque são comentários, primeiro, bastante respeitosos, todo mundo ali contando a sua experiência com a situação, com a prática. Então foi bem legal perceber, as questões que foram levantadas no vídeo e que puderam ser constatadas pelas pessoas que viveram histórias semelhantes, Algumas constataram que foram beneficiadas com a prática, outras comentaram que teve problema com determinadas pessoas que se infiltraram, nesse processo, que é um processo, segundo eles, genuíno, mas tem pessoas lá, como é aberto, não é uma coisa fechada, existem pessoas que estão lá para se aproveitar, de outras que estão numa situação de vulnerabilidade. Então é preciso ter cuidado. Mas hoje eu vou falar especialmente dessa questão da regressão. Que necessidade é essa que algumas pessoas têm de voltar a essa idade do trauma? Vamos lá? Antes de a gente começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, e se gostarem desse conteúdo, curtam, compartilhem com os amigos, enfim, quando a gente faz esse movimento de curtir, compartilhar, comentar, a gente ajuda esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas, o YouTube começa a recomendar. Então vamos lá, o que é a regressão em si, de uma forma bem simplificada. Eu vou falar desse assunto aqui de uma forma bastante rápida, porque tem muita literatura sobre o tema, e especialmente na área psicanalítica. Aqui eu vou usar muito o embasamento de Winnicott, que é um grande psicanalista, mas eu vou deixar referências. Esse tema não é um tema que se esgota com um vídeo, com alguns minutos, imagina, são anos de estudos aí, então é um tema sério que a gente precisa pensar não como uma brincadeira, como algo para passar o tempo, para relaxar, mas como uma questão que precisa ser olhada, precisa ser analisada com carinho, para que a gente possa superá-la. Então, o que é a regressão, Ao invés da gente continuar nosso processo de amadurecimento para frente, seguindo essa marcha da evolução, nós regredimos, nós voltamos a um estado anterior. E geralmente, isso acontece em função de alguns traumas que a gente teve, situações vivenciadas na infância que nos marcaram profundamente e nos fazem paralisar de determinada forma naquele momento, e para que a gente consiga sobreviver a esse trauma, a gente começa a constituir algumas defesas. A gente, ao invés de continuarmos o nosso processo de amadurecimento, de evolução, a gente precisa parar naquele momento e sobreviver. Então, para essa sobrevivência acontecer, nós reagimos ao evento de determinadas maneiras, de várias maneiras. Cada pessoa vai reagir
né, a um trauma de determinada forma. Pode ter acontecido com as mesmas pessoas numa mesma casa, por exemplo, duas irmãs, né, vivenciando vou dar um exemplo aqui, uma situação de violência doméstica. O pai chega em casa, há uma criança de 2, uma de 3, aí tem uma diferença de idade, então eu preciso dizer que quanto mais precoce for o trauma, e isso o Winnicott traz na sua teoria, quanto mais precoce for a falha do ambiente, ele chama o ambiente não só o ambiente físico, tá? É o ambiente emocional dessa família, da mãe no primeiro momento, né, do pai. E quanto maior for esse trauma e mais precoce, maiores são os danos na evolução, no amadurecimento desse indivíduo. Então vamos pensar nessa situação. Duas crianças, uma de 2 e 3 anos, o pai envolvido com alcoolismo, chega em casa sempre alcoolizado, né? A mãe tentando sobreviver, né? Faz trabalhos domésticos esporádicos, porque também não tem com quem deixar, né, as filhas o tempo todo, e essa mãe tá tentando sobreviver ali, mas nem sempre é fácil. E esse pai chega no final do dia extremamente violento, empurra essa mãe na frente das filhas, há muita gritaria, obviamente, a mãe tentando se defender, defender as filhas, e as filhas com 2 e 3 anos, vamos imaginar, muito precocemente, estão ali desenvolvendo, ainda não tem uma personalidade constituída, ainda não são, né, vamos dizer assim, ainda não conseguiram se integrar à sua subjetividade, e elas passam por esses traumas repetidas vezes, essa situação traumática repetidas vezes. Cada uma ali, uma com 2, uma com 3, cada uma vai desenvolver determinadas defesas para conseguir sobreviver àquilo, porque elas, né, não vão morrer ali naquele momento, elas precisam continuar seguindo a vida. Só que, né, para isso, ao invés delas terem essa continuidade no desenvolvimento, elas congelam de certa forma esse desenvolvimento, essa fase, e elas criam uma proteção, uma defesa para seguir. É como se elas tivessem passado por esse problema, passado por essa situação, mas não vivenciado, porque era tão doloroso, que o que elas precisavam naquele momento é passar por cima. Sabe quando a gente fala, passei por cima, eu não enxerguei o que estava acontecendo? É mais ou menos isso. Só que nessa fase precoce a gente faz algum tipo de defesa ali para a gente sobreviver. E a gente segue a vida, né? A vida continua ali. Pode ser que essa situação de violência ela termine em pouco tempo, pode ser que ela se prolongue durante os anos, e isso vai determinar, inclusive, quais os tipos, né, de traumas, qual é o grau, né, qual é a profundidade desse trauma na vida das pessoas. Então aqui a gente vai falar de uma forma genérica, mais uma vez, eu repito, gente, é um tema complexo, eu tô simplificando aqui, tô dando alguns exemplos, mas a gente precisa aprofundar melhor na questão. Então tá, vamos pensar que essas meninas, vamos supor a de 3 anos, ela já era mais velha, ela tentou proteger a mais nova, punha musiquinha lá, ia pro quarto com ela, contava historinha, fingia que tava tudo bem, porque ela já sabia, né, e a mãe instruiu ela um pouquinho mais do que a outra, e ela tentava proteger a irmã, e a irmã, como tinha 2 anos, não percebeu tanto. Mas essa menina, o que ela introjetou naquele momento? Que o mundo é muito aversivo, que as pessoas são difíceis, são amedrontadoras, porque quando ela olhava para o pai, ela tinha muito medo do pai, né? Ela tinha pânico dessa figura masculina, que era a única que ela tinha contato, por exemplo. Ela sabe que se ela gritasse, a coisa ia mudar e o pai poderia começar a bater nelas também. Então a mãe falava, fique em silêncio o tempo todo, vou falar baixo ou eu não vou falar, eu vou me calar, né? Eu tenho medo quando os homens, né, estão próximos, porque os homens são perigosos, porque a figura de referência que ela tem é essa. Então ela vai vivendo a vida assim, e sem perceber, e vai para a escola, e volta da escola, só que, né, à medida que ela cresce, ela vai percebendo, por exemplo, que ela não consegue permanecer no trabalho que ela consegue. Por quê? Geralmente ela tem patrões, chefes, né, homens, a figura masculina. E sempre que eles gritam com ela, que eles falam com ela de uma forma mais autoritária, mais impositiva, nem grito, eu falei grito, mas não precisa nem necessariamente ser grito. Ela se descontrola, vai chorar no banheiro, vai embora pegar a bolsa, ela não consegue ficar no lugar. Às vezes no ambiente da sala de aula tem um professor, o professor às vezes também ele tem uma maneira mais
impositiva de dar aula, de falar de uma forma mais agressiva, não que ele seja, mas é o estilo dele. Mas essa pessoa que tem essa questão com a figura masculina lá atrás, que foi, né, vivenciou essa questão traumática tão grande de violência doméstica, né, que viu a mãe apanhar várias vezes, ela traz isso. Então o professor, ela não consegue nem aprender, porque às vezes ela associa a voz do professor à voz do pai lá atrás. Às vezes ela sai da escola por esse motivo, ela não consegue dar prosseguimento aos estudos. Então aqui eu estou mostrando alguns impactos que vão acontecendo na vida da pessoa sem que ela necessariamente entenda o porquê. Ela começa a achar que ela é má, ela não consegue, ela não é inteligente o suficiente, né? Ela começa a colocar a culpa por essas formas de agir, por esses medos, né? Essas dificuldades de enfrentamento apenas nela. Então isso causa inúmeros problemas na vida dessa pessoa. E ela, ao invés, eu tô falando aqui da escola, a tendência é, ao invés de enfrentar, partir para o enfrentamento, como ela não teve uma base, né, boa, emocional, e às vezes continua sem apoio na adolescência, na maturidade, às vezes essa situação se prolonga tanto que ela não teve apoio mesmo, emocional, né, para se fortalecer. E o que ela faz? Ao invés de enfrentar a situação, ela foge. A situação é sempre muito difícil para ela. E algumas pessoas entram num processo de regressão muito forte, que eles realmente assim se retraem a tal ponto de não saírem de casa, né? Casos mais graves, que às vezes a gente tem um transtorno psiquiátrico aí que foi desenvolvido porque foi tão grave a situação, então precisa de um acompanhamento psiquiátrico junto. A pessoa às vezes regride, fica em casa na cama, fica na posição fetal, para de falar. Muitas crianças não conseguem falar justamente porque se falasse apanhava, então ela aprendeu que não era legal falar lá atrás. Então, às vezes atrasa a fala ou realmente não fala, e não por questão fisiológica, às vezes fazem todos os exames, né? E as cordas vocais estão todas em dia, né? Tá tudo certo fisicamente com a pessoa, mas ela não fala, né? Tem o mutismo seletivo, às vezes, por algum trauma também que acontece. Mas assim, o que eu tô querendo dizer para vocês a regressão ela acontece por vários motivos traumáticos do passado. E principalmente por não ter tido um ambiente depois suficientemente bom, né, nas palavras de Winnicott, que ajudasse essa pessoa a retomar aquele estado onde ela paralisou, onde ela congelou lá atrás, para que ela pudesse abaixar a guarda, sabe? Quebrar aquelas defesas que ela construiu e ir para o próximo passo, continuar o desenvolvimento. Às vezes isso é possível, às vezes, por exemplo, nessa situação que eu citei, essas duas menininhas, elas vão encontrar numa professora, né, esse ambiente gostoso, propício, acolhedor, onde elas vão poder ser elas mesmas, sem esconder, sem ter uma máscara, sem ficar em silêncio, elas vão poder se colocar, elas vão sentir a vontade, e às vezes esse trauma é superado, e elas conseguem retomar esse desenvolvimento saudável. Mas em alguns casos isso não é possível, então aquele trauma é tão forte que fica uma questão muito profunda a ser transposta. E aí, por que eu relacionei ao Age Regression aqui? Porque justamente, eu falei no outro vídeo, né? A técnica da regressão é uma técnica importante, mas é uma técnica para ser usada com muita cautela, num ambiente realmente seguro, especialmente por profissionais da área, né? Por psicólogos, por psiquiatras, pessoas que estão ali preparadas para auxiliar a pessoa que vai ser colocada ali, vai ser conduzida para esse estado de vulnerabilidade. E é uma técnica que não pode ser colocada, não é para qualquer pessoa que serve, né? A clínica, ela é feita, ela é realizada durante um longo período de tempo, então em doses homeopáticas, para que a pessoa não precisa retomar de uma vez aquela situação traumática. Pelo contrário, ela pode e deve ir fazendo isso fracionadamente, aos poucos, para que ela se reequilibre e continue de novo. Volte novamente na outra sessão, né? E experimente de novo aquele período de regressão. E aí o profissional vai acolher, vai amparar e vai conduzir. O profissional tem que estar muito preparado para suportar aquela dor do trauma. Então,
não é, eu vou ressaltar mais uma vez, falei isso no outro vídeo, não é algo para se fazer brincando. É algo sério, gente, é algo sério que quem precisa, né, quem passou por uma situação traumática, pode ser beneficiado sim, desde que tenha muita cautela, né? Escolha um profissional, faça um acompanhamento profissional, né? Mesmo que você queira fazer a prática numa plataforma, eu recebi alguns comentários falando isso. Eu pratico, mas eu faço acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? Então tá ok, tá sendo acompanhado, tá sendo monitorado ali por profissionais. Então tá sendo uma prática segura. Mas se você não tem nenhum conhecimento, não tem um apoio, né, profissional ali, pense bem nos riscos, né, que você pode estar se envolvendo ali nas questões que você pode até piorar. Uma questão traumática pode se tornar um outro problema maior. Então, informe-se, né, leia sobre o assunto, busque uma ajuda profissional, busque orientação de pessoas, né, que poderão te ajudar, em que você confie. Não vá, né, se abrindo dessa forma, se colocando numa situação vulnerável com qualquer pessoa que você não conheça, num lugar que é estranho a você, né? Tome muito cuidado, tá? E assim, eu espero, né, que se você passou por uma situação traumática na infância, ou foram traumas que não foram tão grandes aparentemente, mas foram situações repetidas, traumatizantes também, que você consiga buscar ajuda, recurso profissional para fazer um tratamento adequado, para olhar para essa questão com carinho, porque é possível melhorar o nosso estado emocional, é possível melhorar a nossa qualidade de vida e muito, né? Não fique aí, né, achando que você está sofrendo e não tem jeito, né? Não tem solução. As soluções, elas aparecem desde que a gente comece a buscar. Regressão não é brincadeira, né, gente? Afinal, o Winnicott mesmo fala que nós nascemos com uma tendência inata à evolução, ao nosso amadurecimento. Desde que o ambiente, e aqui eu falo de novo, o ambiente emocional, o primeiro ambiente que a gente tem é a mãe, né? A mãe e o bebê, essa díade é super importante, é a nossa primeira figura de contato. E depois os demais, o pai, a família estendida, os irmãos, né? Desde que esse ambiente seja favorável, a nossa continuidade no processo de amadurecimento, ela flui, ela vai, ela continua. Então, regredir não é legal, não é engraçado, não é brincadeira, né? Vamos entender essa regressão, às vezes, como uma necessidade de um retorno a uma situação para que ela seja ali que a pessoa, que o indivíduo consiga chegar naquela angústia vivenciada, aquela situação que foi congelada, para que ele tire, né, desfaça aquelas defesas que ele precisou criar, né, para não ser ele mesmo, mas para ele suportar aquele ambiente e passar por ele, e para que depois ele retome a sua marcha de amadurecimento emocional e possa ir de forma mais leve, sem precisar de tantas defesas, podendo ser como ele realmente é, né, na sua essência. Então, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você pratica o Age Regression. Deixa aqui sua opinião, né? Conta pra gente a sua experiência, se você se sentir confortável para compartilhar. E me diz aí o que você achou, né, sobre esse conteúdo de regressão. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.